Olá, tudo bem? Vamos para a nossa aula de história de hoje? Abra sua apostila na página 96. Hoje nós vamos estudar as transformações no Brasil no século XIX. O objetivo da aula de hoje é perceber as mudanças físicas e culturais mais significativas nos principais centros urbanos do país nos últimos anos do período monárquico. Preparado? Então, acompanhe a explicação da professora. Até mais! Módulo 2. Transformações no Brasil do século XIX. Após revisar alguns aspectos da história do Brasil estudados no ano anterior, você vai iniciar o estudo de importantes transformações que ocorreram no país entre o final do século XIX e o início do século XX. Vamos analisar esta imagem. O que é que nós podemos ver aqui? Nós vemos prédios de vários andares, né? Tem de 2 andares, tem de 3 andares, muitas janelas, né? Essas janelas que parecem portas, né? Olha só, uma rua larga, cheia de pessoas, carroças. Tá aqui o pessoalzinho na calçada. Então, olha, tem muita coisa que dá para a gente observar aqui nesta imagem. Agora, só olhando assim, dá para saber? A imagem, ela fala por si? Não. Para eu entender um pouco mais sobre essa imagem, eu tenho que olhar a legenda. Vamos ler a legenda para ver o que diz. Campo de Santana, atual Praça da República, no Rio de Janeiro, em 1890. Foto de Marco Ferres. Então, olha só, eu tenho que ler a legenda da imagem para poder saber a que ela se refere. Então, aqui eu já sei que é a atual Praça da República, lá no Rio de Janeiro, foi fotografada em 1890. Trocar ideias. Como você imagina que eram os grandes centros urbanos do Brasil nos últimos anos do século XIX? Lembre-se que o século XIX inicia no ano de 1801 e termina em 1900. Como que você imagina? Os grandes centros urbanos, nos últimos anos do século XIX, eles já contavam com iluminação a gás, abastecimento de água encanada, algumas ruas tinham calçamento e havia bondes com tração animal. Havia também diversos estabelecimentos culturais, como teatros, clubes, cafés, confeitarias, livrarias, fábricas e hospitais. Página 97. Bondes, paralelepípedos e cafés. Espaços urbanos do século XIX. É o que a professora acabou de comentar. Vamos fazer a leitura. Durante os quase 67 anos de monarquia, os brasileiros vivenciaram inúmeras transformações, tanto no campo como nos grandes centros urbanos. Foram mudanças na economia e na sociedade. Nas últimas décadas do século XIX, cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Rio de Janeiro tiveram um grande crescimento populacional. Conforme você estudou no 3º ano, isso ocorreu também porque naquele período muitas pessoas saíam do campo em busca de trabalho e de novas condições de vida nas cidades. Elas buscavam oportunidades de emprego nos estabelecimentos comerciais, cafeterias, camisarias, hotéis, lojas de roupas feminina e masculina, e nas fábricas, entre outras empresas que foram surgindo e crescendo. Além disso, alguns desenvolvimentos urbanos também contribuíram para atrair as pessoas da zona rural para a cidade. O acesso à água encanada, iluminação pública, calçamento nas ruas, entre outros. Nós temos que sempre analisar a imagem e nos reportarmos à legenda. Aqui é a Rua Direita, atual Rua 1º de Março, no centro da cidade, no Rio de Janeiro, em 1866. Olha lá os bondes, né? As ruas largas, já tem o calçamento. Morar em uma área urbana, mesmo para aqueles que tinham condições econômicas menos favorecidas, significava ter acesso a informações sobre as experiências políticas,
sociais, econômicas e culturais relacionadas ao Brasil e ao mundo. Os grandes proprietários de terra e os chamados homens de negócios, como os banqueiros e os donos de fábrica, também começaram a construir moradias na cidade, onde passavam a maior parte do tempo. Essas camadas sociais mais abastadas buscavam, além de maior conforto, a proximidade aos negócios, à escola para seus filhos, aos teatros, aos encontros políticos, e algumas consideravam ainda que estariam mais próximas do progresso e da modernidade, pois teriam fácil alcance a jornais e revistas de diversas tendências políticas e as novidades das mais variadas áreas, científica, econômica, moda, lazer, etc. Vamos grifar aqui uma informação importante no seu texto. Nas últimas décadas do século XIX, cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Rio de Janeiro tiveram grande crescimento populacional. Nós já vimos que as pessoas vinham para cá porque buscavam oportunidades de emprego e o acesso à água encanada e outras que chamavam a atenção das pessoas. Página 98, observar imagem. Observe a ilustração a seguir. Ela revela algumas características dos grandes centros urbanos brasileiros durante o Império, no final do século XIX. Preste atenção nas vestimentas das pessoas. O que são as vestimentas? As roupas. Em seus tipos físicos, nas atividades que estão realizando. Perceba também a distribuição dos espaços e a arquitetura das construções. Em seguida, faça o que se pede. Então, é só observar a imagem aí na sua apostila. Olha o transporte aqui. Como era feito o transporte? Olha, esse é o bonde, né? Puxado por cavalos. Também tinha carro de aluguel. Que é uma espécie de carroça, olha aqui. Vamos observar os trajes. Olha essa moça aqui, como ela está vestida. É um senhor de terno, chapéu, a moça também tem chapéu, vestido longo. E também tem pessoas aqui, olha, com roupas mais simples, né? Olha esse aqui, no número 6. Olha os trajes dele. Tá bem diferente desses outros senhores aqui na porta da confeitaria, né? Então, o que será que nós podemos perceber? A diferença de classe social, né? Esses aqui provavelmente pertencem à elite e esse aqui a camada mais pobre da população. Nós podemos ver atividades comerciais. E olha aqui a presença de iluminação pública. Olha o trilho aqui na rua. Esse aqui é o transporte coletivo. Letra A. Os textos a seguir são legendas que se encaixarão na imagem que você acabou de observar. Leia-os com atenção. Iluminação a gás. Qual o número que mostra a iluminação a gás? Olha aqui. É o número 2. Vem aqui e coloque o número 2 dentro do quadradinho da iluminação a gás. A cafeteria era o local de encontro de estudantes de direito, de advogados industriais e outros homens. Qual o número é a cafeteria? Olha lá, 6. Coloque o número 6 dentro do quadradinho. Casas de comércio, camisaria, confeitaria, banco e hotel. Qual o número? Hotel, 3. Então, vamos colocar o número 3 aqui dentro. Você vai fazer assim com todos os outros itens, colocando o número correspondente dentro do quadradinho. Letra B. Agora verifique a correspondência entre as legendas e os detalhes numerados da imagem. Em seguida, numere as legendas de acordo com a numeração dos detalhes da ilustração. Página 100, ler.
Leia atentamente o texto a seguir e faça o que se pede. 1872 é o ano marcante para São Paulo. É o ano da iluminação a gás. Para começar, em junho do mesmo ano de 1782, já havia 700 lampiões a gás na cidade. 1872 é também o ano dos bondes de burro, outro sinal de progresso. Ocorre que viajar sobre os trilhos, onde as rodas deslizariam com fluência, sem os solavancos que ofereciam as ruas, a maior parte de terra, uma minoria coberta por rude calçamento, era uma conquista para o conforto e mesmo para a pressa, ainda que à frente do veículo se postassem 2 vetustos muares. Acrescente que ter as ruas cortadas por trilhos dava status de cidade afinada com a modernidade. A primeira linha de bonde foi inaugurada a 2 de outubro de 1872. Olha só, aqui nós estamos falando, né, o assunto desse texto aqui, ele está falando o quê? Sobre a chegada da iluminação a gás e dos bondes, olha. Chegada da iluminação a gás e dos bondes de burro, que era considerado um progresso, tá? Isso em 1872. Antes de 1872, a iluminação era feita por lampiões a óleo. Esses lampiões a óleo, eles precisavam ser acesos manualmente, um a um. Então, para a época, era uma tecnologia cara e, portanto, restrita a poucos lugares públicos e a moradias de pessoas com maior poder aquisitivo. Por isso que a iluminação a gás foi um progresso, tá? Vamos responder agora. Qual é o assunto tratado no texto? A professora acabou de falar que o assunto do texto é a chegada da iluminação a gás e dos bondes na cidade de São Paulo em 1872. Anote aí na sua apostila. Número 2. De acordo com o texto, por que o ano de 1872 foi marcante para São Paulo? Só olhar aqui no texto, né, pessoal? Por que esse ano foi marcante? Foi marcante porque teve a instalação de lampiões a gás e a possibilidade de utilizar os bondes como meio de transporte. Anote aí a resposta de acordo com o autor do texto, ó, de acordo com o texto. Então, você vai escrever ali que, segundo o autor do texto, o ano de 1872 foi marcante para São Paulo, porque a instalação da iluminação a gás, né, dos lampiões, e os bondes possibilitaram a modernidade na cidade, e isso era um sinal de progresso. Número 3. Preencha o quadro a seguir indicando como eram as ruas, os transportes e a iluminação da cidade de São Paulo em 1872 e nos anos anteriores. Você vai olhar na sua apostila como eram as ruas em 1872 e antes de 1872. Você vai perceber, observando as imagens, que em 1872, algumas das ruas passaram a ter trilhos, e nesses trilhos que passavam os bondes de tração animal. Já antes de 1872, a maioria das ruas de São Paulo era de terra, e a minoria era coberta por calçamento simples. Os transportes. Como eram os transportes em 1872? É o que diz aqui, né, no texto aqui, ó, ele passou a ser feito por bondes. E antes? Antes era somente carroças e carruagens. A iluminação, como era a iluminação em 1872, foi por lampiões a gás, que é a modernidade, que foi dito aqui no texto. E antes de 1872, já está escrito aqui, lamparinas a óleo, que é o que a professora explicou, que era muito caro e que tinha que ser abastecido um a um. Em casa. Número 1. Faça a cruzadinha com as palavras que completam as frases. No final do século XIX, houve uma migração do campo para a cidade. A maior parte das pessoas saiu da zona rural em busca de melhores oportunidades de
Já tem essa palavra lá no seu texto. Eles saíram em busca de melhores oportunidades do quê? Oportunidades de emprego. Olha aqui, é esta palavra que vai completar a sua cruzadinha. Letra B. A elite também passou a investir em moradias nas cidades. A elite o quê? A elite cafeicultora. Letra C. Entre os estabelecimentos comerciais encontrados nas cidades no final do século XIX estavam os cafés. Você vai procurar todas essas palavras no seu texto. Letra D. As camadas mais abastadas buscavam maior conforto nas cidades. Letra E. As cidades proporcionavam novas condições de vida aos seus habitantes, porque ofereciam, entre outras coisas, o que encanado que tinha na cidade? Fácil, hein, pessoal? Letra F. Algumas pessoas acreditavam que ao morar nas cidades estariam mais próximas do... Também fácil, a palavrinha que está lá no seu texto. Número 2. Releia o texto da seção Ler na página 100, com base nas informações ali contidas, faça a correspondência entre as colunas. Então, vou fazer a primeira para vocês. O sinal de progresso. O que era o sinal de progresso? O sinal de progresso corresponde ao número 1. O que foi visto como sinal de progresso? De calçamento rude, rua com trilhos, bondes de tração animal, de terra. Olha aqui, sinal de progresso. Bondes de tração animal. Complete o número 1 dentro deste quadradinho. E depois, o que era o conforto? De calçamento rude, rua com trilhos, de terra. Maioria das ruas. Como era a maioria das ruas? E minoria das ruas. Como era a minoria das ruas? Então, você vai ver aqui quais palavras fazem correspondência e completar com o número que está aqui na frente delas, dentro do quadradinho. Tudo bem? Espero que você tenha gostado da aula. A professora vai deixar a correção na sequência. Mas lembre-se, primeiro você faz, depois você corrige. Vejo você na próxima aula. Até mais!